Bem-vindo ao podcast Burp, Coffee and Friends. Eu sou o Thiago Martinez. E eu sou Thaís Martinez. Há mais de 12 anos como professores, atletas e representantes do CrossFit Dádiva, movidos pela nossa paixão em mudar vidas, trazemos conhecimento de como a CrossFit é capaz de te transformar em uma pessoa melhor. Bem-vindos. Welcome to Burp, Coffee and Friends. Fala galera, tudo bem com vocês? E hoje nós temos o Burp, Coffee and Friends especial. Hoje nós temos aqui uma convidada. Então, hoje nós temos aqui a doutora Mari Martinez, vulgo nossa mãe. Então, isso aqui é importante, fique claro, né? Porque as pessoas às vezes ainda não perceberam a semelhança entre Thaís Martinez, Thiago Martinez e Mari Martinez. E tem um tal de João Martinez que às vezes aparece por aí. Mas é mais sociável. É mais sociável. Pode ser que ele seja um dos convidados para o próximo episódio. Então hoje nós temos um episódio para falar sobre Pilates. E aí? Devemos fazer Pilates? Serve para alguma coisa o Pilates? O CrossFit e o Pilates podem andar em paralelo ou não? O CrossFit é melhor ou o Pilates é melhor do que o CrossFit? Enfim. E aí, o que você acha, Thaís? Faz uma pequena observação antes da Mari se apresentar. Eu acho que o Pilates é muito fácil, né? Qualquer pessoa faz. É muito tranquilo. A galera fala que o CrossFit é difícil, né? Então a gente vai descobrir agora com a profissional, né, do ramo. A verdade. Eu acho que Pilates, disseram pra mim que Pilates é com bola e é pra velho. Velho, não é terceira idade, é velho, né? Pode ser. Eu também já ouvi falar sobre isso. Pessoas que não andam direito. Assim vai, né? Exato. Então, dona Mari, seja bem-vinda ao nosso podcast. Se apresente brevemente, porque eu sei que você gosta de falar. E aí a gente... Vamos fazer uma como é que chama? Sabatina com a dona Mari. Chegou a nossa vez, Thaís. Tá, muito bom. Então, boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Mari, do Dádiva Studio. Eu sou fisioterapeuta. E há mais de 13 anos que eu sou a responsável pelo Pilates do Dádiva Studio, né? E eu tô aqui hoje para talvez desmistificar alguns pontos de algumas crenças que as pessoas têm sobre o Pilates, né? Então eu vou deixar aqui, e também vai ser interessante essa nossa conversa, porque muitas coisas são dos nossos bastidores que a gente traz para o dia a dia do nosso trabalho. Então o que a gente conversa entre nós três, o que a gente discute entre nós três, depois é propagado para os nossos alunos, né? Então, por trás de cada aula que a gente ministra, a gente tem ali uma conversa, um estudo, para poder fazer o melhor atendimento que a gente pode para vocês. Sem dúvida. Assim como eu e o Thiago, a gente vive nos bastidores, trocando ideias sobre os alunos, há uma conversa entre os três, né? Isso é importante ressaltar e é por isso que a gente vem aqui trazer essas informações. Então, muitas dúvidas que às vezes a gente vê dos alunos, então é importante a gente trazer para o público maior, né? E para começar, acho que o mais importante é a gente entender o que é o método do Pilates, né? Bom, o método Pilates é uma técnica que foi desenvolvida através do movimento, onde o foco principal dele é o centro de força. Esse centro de força, de uma forma mais simplista, seria o nosso abdômen, né? Ele estando forte e estável, ele proporciona com que a gente possa se mexer em outras partes do corpo de uma forma mais organizada. Então, o foco principal do Pilates seria esse: você conseguir ter o controle do seu corpo para poder realizar inúmeras funções, sejam elas funcionais do dia a dia, seja algum esporte que você quer desenvolver, melhorar o seu condicionamento físico. Então, o Pilates, ele vem a ser isso. E hoje eu utilizo o Pilates como uma ferramenta do meu trabalho, né? Então, assim, ele me ajuda a poder reabilitar alguns alunos pacientes
e também ajudar no condicionamento e na conscientização de movimento de alguns outros alunos que vêm por conta de algum outro esporte, como no caso que a gente tem lá no nosso estúdio, alguns alunos do CrossFit também, que vão lá para a gente poder melhorar essa performance dos treinos deles no CrossFit. Olha que legal. Eu acabei de escutar aqui que o Pilates, ele trabalha o centro de força para aprender a se movimentar o corpo. E a gente falou algo muito próximo, né? Quando a gente explicou sobre o CrossFit, Ti. Isso que eu ia falar aqui agora, né? Puxando o gancho aí da conversa. Então, pelo que eu entendi, o Pilates é um método de condicionamento físico também. Aonde o foco é trazer mais funcionalidade. Exatamente. Então, os dois andam em paralelo, o CrossFit e o Pilates, porque se ambos têm essa função de melhorar a funcionalidade da pessoa e desenvolver a transferência de força, né? Porque uma coisa que ela falou aqui, tá, é bem legal, a do powerhouse, né? O centro de força, da pessoa entender como funciona a força do meio para as extremidades. Exato. E no CrossFit não é diferente, né? Então hoje, por exemplo, nós fizemos um treino que tinha push jerk, que é da barra do ombro e levantar para cima da cabeça. Aonde o objetivo não é braço, né? É entender a transferência do meio do corpo para as extremidades. Aí tinha também barra fixa. Então, a gente tinha que entender como funciona o tronco para que fizesse o número de barras. Então, quer dizer, a nossa função como professor do CrossFit é trazer a funcionalidade. E a do professor de Pilates, no caso dos fisioterapeutas, é a mesma. Mas aí pensa uma coisa que agora eu fiquei com dúvida. Mas é focado essa funcionalidade para as pessoas que têm alguma disfunção ou para qualquer tipo de pessoa? Para ambos os casos. Qualquer tipo de pessoa pode realizar e se beneficia para qualquer atividade funcional, e também no caso de uma pessoa que vai procurar por causa de uma atividade específica. Então, a gente utiliza, sim, para uma reabilitação de uma pessoa que tem dor, seja ela qual for, que ela desenvolveu por algum problema, alguma situação, e para melhorar o condicionamento dessa pessoa que está fazendo uma outra atividade física. Então, assim, lá no estúdio mesmo, a gente tem, além dos alunos do CrossFit, a gente tem corredores, a gente tem nadadores, todos eles em buscar a melhora da performance no treino deles, a melhorar esse movimento que eles precisam dentro dos treinos deles. E eles são beneficiados com isso, porque a gente vai de uma forma bem minuciosa, mostrando como funciona cada parte do corpo. Então, pelo Pilates ser uma atividade aparentemente leve, como a Thaís comentou, o Pilates é só alongamento, a gente tem que até que desmistificar um pouco isso, porque se eu quero devolver a função para a pessoa, seja ela quem for, idoso, atleta, uma pessoa normal, eu tenho que ter músculo ali. Então não é só alongamento, o músculo, para ele ter um potencial melhor, ele tem que ter tanto força quanto flexibilidade, não é alongamento, ele precisa ter o músculo, ele tem que ter um movimento saudável, né? E a gente, dentro do Pilates, a gente consegue trazer isso, melhorar essa questão. Então, as pessoas que estão indo lá fazer Pilates, deixa eu ver se eu entendi, tem o pessoal do CrossFit e tem o pessoal que não é do CrossFit. Sim. E dentro do pessoal que não é do CrossFit, tem o pessoal que faz outras modalidades. Sim. Mas em ambos os casos, as pessoas procuram para essa melhora da performance ou porque elas estão patológicas, elas têm alguma dor por conta daquele esporte? Não necessariamente. Alguns vêm para melhorar o treino, né? Para ter um treino melhor. Algumas sim vêm por conta de alguma lesão, tá? E até se vocês me permitirem, no decorrer aqui da nossa conversa, eu tenho até um caso interessante para explicar, que não é do CrossFit, mas é da natação, mas isso pode levantar algumas coisas importantes que a gente precisa olhar dentro do esporte também, né?
Então, assim, a gente tem os dois casos. Quem vem patologicamente com alguma uma questão, tanto se é da atividade que a pessoa escolhe para fazer, quanto se é uma outra pessoa que é sedentária também. Ela vem buscar a reabilitação nesse sentido. Quando é uma pessoa que não é patológica, né? Vamos falar que ela está buscando uma melhora de performance. Qual é a queixa, né? O que ela relata, o que é trabalhado, o que ela precisa, o que ela procura? Ou quem não sabe, né, o que procurar, o que deveria procurar? Para entender melhor como funciona a aula, o que é feito para melhorar no cross. No cross, porque assim, eu tenho outros casos aí. Vamos falar do crossfit, né? Muitos que me procuram, eles vêm procurando a questão de melhorar a mobilidade. Eles sentem uma certa dificuldade na mobilidade. Mas ali eu mostro que nem sempre a mobilidade é o fundamental, e sim uma contração eficiente. Ele precisa saber contrair a musculatura adequada para aquele movimento que ele precisa desenvolver. E aí é onde a gente vai ensinar ele a trabalhar essa musculatura. A mobilidade é importante? Sim, ela é importante, mas nem tão fundamental. A força é primordial. Então, no caso, seria entender como funciona o corpo, mas a consciência corporal para executar algum movimento específico, e aí sim eu transfiro isso para os outros exercícios. Exatamente. Ou seja, eles procuram o Pilates para melhorar a mobilidade, mas o que eles precisam é de força. Exatamente. Ou seja, eles são fracos. Uma força mais consciente. Compreender qual realmente é o músculo, porque o corpo como um todo, ele responde ao movimento que você pede para ele realizar, mas nem sempre o corpo utiliza a musculatura adequada para realizar o movimento. E é isso que às vezes falta para as pessoas. Elas entenderem qual é a musculatura que ela tem que utilizar para fazer determinado movimento. E isso caracteriza que as pessoas elas não têm um histórico de atividade, uma base, né? Da atividade física. Exatamente. Então, são analfabetos motores. E aí, por conta deles não saberem se movimentar adequadamente, o corpo, para executar o movimento que é pedido, ele faz de algum jeito, mas talvez não do jeito correto. Se eu pedir para a pessoa levantar um peso para cima, ela levanta, mas a troco de que musculatura que ele está utilizando, ele não está se preocupando com aquilo. E aí isso é que é o problema, porque às vezes ele pode estar utilizando musculaturas que vão trazer uma sobrecarga mecânica. Então, quando o aluno chega para mim lá, uma das primeiras coisas que eu vou olhar e averiguar e avaliar é exatamente qual é a sobrecarga mecânica que ele está utilizando para se movimentar. Para que ali eu possa fazer uma correção e aí ele trabalhar de uma forma mais funcional para aquele movimento que ele quer atingir. Quando a pessoa ela vai lá, uma pessoa normal, que não está buscando desenvolver nenhum esporte, tá? A gente precisa que ela tenha os movimentos funcionais e atividades do dia a dia. Como ela se movimentar melhor para fazer atividade diária, como melhorar a sua caminhada, como subir e descer uma escada. Porém, a pessoa que está buscando melhorar o condicionamento através de um outro esporte, aí a gente tem que tomar um cuidado, porque dependendo da quantidade de treino que ela desenvolve, ela pode continuar mantendo aquela sobrecarga mecânica que não é adequada e aí ela pode se lesionar. Tá, então a pessoa, no caso, que já pratica um esporte, ela deve fazer o Pilates para ela poder, como é que eu posso dizer, e ser mais eficiente na prática da modalidade, não importa qual seja. Da modalidade que ela escolher, exatamente. E normalmente, então, eles vêm relatando dor, por falta Alguns casos, outros não, outros vêm para melhorar a performance. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um caso de um nadador que ele veio procurar a gente porque ele queria melhorar o rendimento do treino da natação. E ele achava que o que ele precisava era melhorar a mobilidade. Esse é o histórico que ele traz. Só que agora, na hora que você avalia, você percebe que não é só a mobilidade que ele precisa. Ele precisa ter uma contração mais eficiente. E aí esse aluno, no caso, ele achava que era mobilidade porque ele achava, não foi uma indicação profissional. Não foi uma indicação profissional, ele achava.
Entendi. Ou seja, as pessoas, elas de fato não sabem o que elas devem fazer. Não, aí é onde entra a nossa informação, trazer a consciência do que realmente ele precisa para se desenvolver. E agora, falando do pessoal do CrossFit que procura você, não cite nomes. Não. Não pode citar não, nomes. Aliás, são todos meus queridinhos, né? Porque eu adoro trabalhar com o pessoal do CrossFit. Eles procuraram vocês, né? Porque não é só você que dá ministrar lá. Sim, não é só eu. Mas com qual objetivo? Melhorar a performance no CrossFit ou resolver alguma limitação deles? Os dois casos. Eu tive casos que vieram para melhorar a dor que estavam sentindo e outros para melhorar o treino. Queriam melhorar no treino deles e eles foram até talvez orientados por vocês a procurar a nossa ajuda nesse sentido. Tem algum tipo de dor que é mais recorrente? Tem. Normalmente a maior queixa é ombros e joelho. A maior queixa que eu tenho. Coluna, não? Não, alguns, mas não necessariamente. Eu acho que o que chama mais é ombro e joelho. Tá, e aí eles relatam que aí dói o joelho, por exemplo. Que dói o joelho. E aí a gente vai analisar como eles se movimentam, e aí a gente observa que eles utilizam sobrecargas mecânicas para se movimentar. Eles não se movimentam adequadamente para aquele movimento que eles querem fazer. Então, nesse caso aí, não é falta de mobilidade ou força. Eles só não sabem o que usar. Exatamente. Eles não sabem o que utilizar. Por isso que aí o Pilates, ele entra trazendo a consciência corporal. Por isso eu hoje vejo o quão importante o Pilates é para tudo na vida, porque ele traz essa coisa de saber como eu tenho que me movimentar para qualquer atividade. Então quer dizer que o pessoal da terceira idade são os melhores funcionalmente falando, porque se Pilates é para velho e só velho faz Pilates, quer dizer que eles estão em busca de performance de alguma coisa. Mas e quem falou para você que só velho procura Pilates? É o que se escuta, que só velho faz. Então, esse é o mito, é mais uma crença de que o Pilates é só para pessoas da terceira idade, né? Ou pessoas mais idosas. Não necessariamente. Eu tenho lá no estúdio vários alunos que não são na terceira idade, que nos procuram para melhorar alguma função que eles querem melhorar. E hoje, ainda bem que agora as pessoas começam a se conscientizar, acho que isso vem até após pandemia, a necessidade de se fortalecer. Sim. Então, eles buscam isso, uma atividade que traga fortalecimento, porque as pessoas estão começando a se conscientizar que, assim como a terceira idade precisa ficar forte, ter músculo para ter uma vida funcional e não dependente de outras pessoas, o jovem ele tem que começar a se preparar. Então, assim, não é porque aqui agora eu sou a mãe de vocês para falar, mas vocês estão no caminho certo do que vocês estão fazendo. Então, vocês estão preparando a reserva muscular de vocês para o dia de amanhã. Então, continuem fazendo isso que vocês estão fazendo. Não, e até uma curiosidade, né, que Thiago Martinez também é cultura, né? Não só piada. Sim, claro. Não só piada. Bastante. É tão, desculpa a palavra, mas é tão burro essa questão de que Pilates é para velho, né? Tipo, a crença das pessoas, que se a gente pegar o histórico, porque as pessoas têm que estudar, né? O histórico do Pilates, o Joseph Pilates, o cara inventou esse método lá antes da Segunda Guerra Mundial. E aí ele foi convocado para trabalhar com os caras que eram soldados da ocasião. Quer dizer, o Pilates era o CrossFit da Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Então, assim, tipo, as pessoas que antigamente não existia, né, o CrossFit naquela época, mas o que se tinha, até você usou uma palavra que a gente usa no cross, né, que é o condicionamento físico. Então, o Pilates é um método de condicionamento físico que naquela época se utilizava para melhora da performance. Aí, na Segunda Guerra, os caras que eram soldados e sofriam algumas consequências e começavam a praticar Pilates, se reabilitavam muito mais rápido para voltar em batalha. Quer dizer, eles estavam prontos para tudo. Ou seja, pronto para qualquer coisa que fosse acontecer. Que por acaso é o que o CrossFit
quer, né? Faz. Que você esteja Exato. pronto para qualquer coisa. Olha que Qualquer curioso. coisa. Olha que engraçado. Exatamente. Mas é Por pra isso velho, que é pra velho. Por isso que a cada dia fica mais evidente e a gente confirma mais a importância do Pilates e do CrossFit e outras atividades, mas como nós trabalhamos exatamente com essas duas áreas, elas se complementam, uma complementa a outra. Então, aí até eu tô indo aqui os nossos tópicos. Você falou que se complementam. Então, o benefício do Pilates para quem faz CrossFit é, de fato, então, esse complemento da modalidade. Sim. Mas principalmente um na questão... acessório. Um acessório. E hoje eu acredito também, eu tento implantar isso na consciência dos meus alunos que são só do Pilates, que o CrossFit, ele também é fundamental para a vida. Tanto é que muitos deles estão começando a entender a necessidade de fazer isso. Mas por quê? Pela forma como vocês atuam com o CrossFit, né? Porque as pessoas também têm uma certa crença sobre o CrossFit, de que o CrossFit machuca, que o CrossFit lesiona. Mas, se ele bem aplicado da forma como vocês desenvolvem, ele só vai trazer benefício. E para qualquer idade. Seja uma pessoa jovem, uma criança, como vocês aplicam, como também pro idoso, também. Não, Eu achei que o Pilates e o Cross era, na verdade, a gente fudia os alunos e aí vocês consertavam. Eu achei que era pra isso. Isso é uma brincadeirinha que é feita tanto no Cross quanto no Pilates, tá? Mas, na verdade, então, vamos contar a verdade. Na verdade, é assim, pessoal. No Pilates, hoje em dia, tem uma média de 300 alunos matriculados. E aí, há uma sobrecarga lá. Então, aí, assim, a gente começa a mandar eles pro Cross. Aí, isso esvazia a aula de Pilates, e aí eles vêm pro Cross, que hoje tem uns 200. Mas aí, depois que no CrossFit fica com uns 300 ou 400 alunos, a gente começa a passar os treinos mais pesados para machucar, porque é importante você machucar o aluno, e mandar, né, para os terapeutas, porque assim tem um trabalho para eles, senão eles ficam sem trabalho. Então, melhora lá e volta para cá. Aí fica a vida inteira dependente da gente. Entendi. Faz sentido. Essa é a ideia. Funciona? Funciona. Não é bem assim. Até abrindo um parênteses como negócio, realmente é muito próspero. É muito inteligente você montar um negócio, por exemplo, vou montar uma academia de CrossFit porque machuca as pessoas, então eu quero ter 1.000 alunos, e aí agora eu vou ter 900, agora 800, agora 700, agora não tenho nenhum, porque eu machuquei todos. Sucesso! Parabéns, viu? Quem acredita no CrossFit dessa maneira, ou quem acha que é pra machucar, faz sentido. Faz sentido. Não faz. Talvez por isso que a gente existe há 12 anos, tanto o Pilates quanto o CrossFit. Talvez. Exatamente. Que mais? Vamos ver aqui outros tópicos aí. Tá, e aí como aliar o CrossFit ao Pilates? Então, já que ele é um complemento, o que o praticante de Pilates... Vamos falar do primeiro caminho do Pilates pro CrossFit. Então, ótimo. O cara que faz Pilates, ele deve fazer CrossFit? Deve. A partir do momento que ele tenha consciência de como ele deve se movimentar. Porque também se a pessoa... Quem chega para nós, no Pilates, nem sempre são pessoas que já têm um condicionamento. Vamos dizer que 70% dos nossos alunos primeiro nos procuram por alguma patologia, tá? Uma dor específica. Tanto é que eu venho até tentando me especializar um pouco mais em pessoas com dor, porque é o que tem chegado bastante lá no estúdio, tá? Pessoas com dor. A partir do momento que a gente consegue reabilitar essa dor, mostrar os benefícios que a atividade física vai fazer para o indivíduo, ele sente a melhora e a gente percebe que essa pessoa ela pode um pouco mais, a gente começa a encaminhar para o CrossFit. Existe uma certa resistência? Sim. Por quê? Por conta dessa crença que o mundo acaba colocando de que o Pilates machuca, que o CrossFit machuca. Então, por isso que as pessoas têm um pouco de receio, são um pouco resistentes de ir pro CrossFit. Mas aos poucos a gente está desmistificando isso. Tanto é que tem o pessoal até mais velho, né? Que eu não vamos citar nomes, mas que faz CrossFit com a gente há um tempo. Alguns começaram mais agora, e alguns já começaram há mais tempo,
E é perceptível a mudança na aula de CrossFit, quando eles praticam, e eu suponho que na aula de Pilates eles já devem chegar aguentando diferente, né? Sim, eles têm uma outra resistência. Porque isso é importante. Uma das coisas que complementa realmente o CrossFit e o Pilates se complementam, por exemplo, no Pilates, você trabalhar uma resistência, como vocês trabalham, cardiorrespiratória, a gente tem muita dificuldade para trabalhar isso no Pilates, né? Porque realmente os movimentos são mais concentrados, não necessariamente eles precisam ser lentos, não necessariamente, mas eles são mais concentrados e um número menor de repetições, diferente de vocês, onde vocês atuam de uma forma em um número maior de repetições, uma intensidade, uma velocidade maior. Isso trabalha um ponto que o Pilates não trabalha, né? Então, por isso que eu falo que elas se complementam. Então, e vice-versa, né? Vice-versa. E o CrossFit também, ele é beneficiado no Pilates, porque dentro do Pilates a gente vai trabalhar num ritmo um pouco não tão intenso quanto o... Não quer dizer que seja fácil, tá? Não é tão intenso quanto o CrossFit, e aí ele vai conseguir olhar para o corpo dele de uma forma diferente, não tão rápida como nos treinos quando vocês fazem. Então, no caso, o que falta para o praticante de Pilates é a parte cardiorrespiratória. Sim. E aí isso daí ele não encontra na aula. Por quê? Porque ela não é que é de baixa intensidade, a intensidade, para o pessoal entender, ela é relativa, né? Então não é porque é devagar que não é intenso. E não é porque tem bastante repetição, ou no caso do CrossFit, que também é intenso. Né? Porque tanto no Pilates quanto no CrossFit, a tríade de desenvolvimento físico é a mesma. A gente entra com a mecânica, então a mecânica ela é devagar, né? Você tem que aprender como funciona cada gesto. Então, tanto no Pilates quanto no Cross, é devagar o aprendizado. Aí depois você repete várias vezes, que aí é a consistência, fica repetindo aquilo, e aí depois que você aplica intensidade. Só que como a proposta do Pilates não é o condicionamento físico cardiorrespiratório, então ele para aí. E aí é a hora que é indicado a prática do CrossFit para ele, então. Porque aí ele já está pronto para receber, não a intensidade, né? Porque o que assusta isso, né? Nós falamos no episódio anterior aí, a Thaís, é sobre isso, né? As pessoas, elas acham que a intensidade é máxima no CrossFit. E não é máxima. Não. Alta intensidade é uma coisa e máxima intensidade é outra coisa. O Pilates pode ser máxima intensidade? Pode. E as pessoas não compreendem isso. Não é porque o ambiente tem uma música agradável, baixa, ou não tem música, ou o profissional fala de forma mais pausada, que não é intenso. Assim como intenso, sim. Não quer dizer que porque a música tá alta e as pessoas estão, vamos, 1, 2, 3, que aquilo é super intensa. Imagina, né? Uma pessoa de 80 anos, ela não quer, por exemplo, pegar 200 quilos e aí eventualmente ela nem pode nesse momento. E ela quer fazer uma atividade para a saúde dela. Assim como, quando tá lá no Pilates, a pessoa ela não quer fazer 100 virar 1000, né? Então, em vez de 100, ela fazer 1000. Não é essa a proposta. Então, isso tem que ficar claro pro pessoal, né? E a intensidade dentro do Pilates, ela pode ser dada por conta de você conseguir trabalhar sequências de exercício que estão ali trabalhando até a mesma musculatura sem intervalar, sem você ter um descanso. Então você consegue dar uma intensidade, mas é diferente. Não tem como a gente pensar na mesma proporção que o CrossFit desenvolve, né? Mas quando o aluno ele tem uma capacidade um pouco melhor, a gente consegue sim passar sequências de exercício onde a gente vai conseguir sim melhorar essa resistência, tá? Não da mesma forma que no CrossFit. E aí os exercícios que vocês fazem lá de Pilates, eles são com peso
Ou eles são equipamentos, é com a bola, é elástico, o que que é? Daí depende do que for planejado naquela aula. Normalmente a gente utiliza os equipamentos, que são, a gente utiliza molas, e as molas, elas podem tanto intensificar o exercício ou facilitar, depende do que o professor precisa com aquele aluno, tá? A mola é como se fosse um elástico? Sim, só que com uma intensidade, ela tem várias tensões, e aí a gente vai adequando a distância da mola para conforme que o aluno consegue realizar. Essa é a única maneira que a gente consegue aumentar. Quando eu não consigo aumentar pela carga da mola, eu vou utilizar sequências que englobem o mesmo grupo muscular, potencializando, né, aquela contração daquele músculo, né? E os acessórios, eles são utilizados também para trazer uma variabilidade para a aula, digamos que para isso, e algumas vezes até para intensificar, porque, por exemplo, para você utilizar uma bola, que parece ser simples, quando ela exige de você um controle motor seu, não é tão simples assim de você trabalhar. Então, são movimentos, como a gente pode dizer, ginásticos. Você usa predominantemente o seu corpo e eventuais acessórios para ajudar ou dificultar a mecânica daquilo, seria isso? Sim, exatamente. Tanto é que você pode dar uma aula inteirinha somente de mat, que é no solo, sem nenhum equipamento e ser tão intensa como uma aula dentro do aparelho com mola. Entendi. Então, você consegue fazer isso. Você consegue intensificar. Então a aula ela não é aleatória, o professor não inventa na hora para fazer. Não. É pensado? O pessoal pensa? Claro que pensa. Eu pensei que era aleatório, tipo assim, coloca na bola lá e aí faz umas acrobacias, não? Não, tudo é pensado e planejado conforme a necessidade do aluno. É individualizado? É individualizado, então. É individualizado, exatamente. Então o pessoal mesmo sendo em grupo? Mesmo sendo em grupo. Hã? Mesmo sendo em grupo? Mesmo sendo em grupo, porque a gente tem a possibilidade de fazer as modificações e as variações dos exercícios. Então, o aluno que ele não consegue realizar de uma forma o exercício, ele vai ser modificado para um ponto inicial. O outro que ele já tem um potencial maior, eu posso conseguir intensificar esse exercício para ele, eu posso evoluir o exercício. Então, existe uma evolução, uma construção de movimento. Semelhante ao que a gente faz no cross, então. Exatamente. Um movimento prescrito, né, e avançado, e aí a gente adapta a aula de acordo com a capacidade do aluno. Do aluno. Isso é individualização. Então quer dizer que a aula é em grupo, mas todo mundo faz a sua atividade. Ele pode ser feito o mesmo exercício para todos dentro do grupo, só que com as modificações ou variações conforme a evolução do aluno. Então, tipo assim... Ou a necessidade. Não necessariamente um faz um exercício, outro faz outro exercício, outro faz outro exercício. Pode acontecer de precisar isso? Pode, mas na forma como hoje a gente trabalha, que a gente trabalha com os 4 equipamentos, 4 acessórios, por causa que trabalhamos em grupos de 4, todos realizam o mesmo exercício, porém existem as construções desses exercícios, né? E cada um está no nível e cada um vai fazendo. Exatamente, e a gente ainda tem um caso lá, que é o caso do aluno chegar com dor. Então, você pode planejar X coisas, e aí aquele aluno que você achava que hoje ia chegar de uma determinada forma, ele chega com alguma dor. Então, eu tenho que adaptar a aula para aquele aluno naquele momento. Pode ser que aí, nesse caso, este aluno faça alguma coisa diferente que os outros 3 do grupo. Pode ser que sim. Tudo é uma questão do que vai acontecer dia a dia. Então, quer dizer, o aluno do Pilates... mesmo com dor, não importa o que vai ter, ele vai. Então, essa é uma outra crença que a gente precisa desmistificar com os nossos alunos. Ainda existem pessoas que acham que quando estão com dor, tem que fazer repouso. E isso
a coisa mais errada que a pessoa pode fazer. Para melhorar o padrão de dor, a menos que seja uma dor muito limitante, que ele não consiga chegar até o estúdio, mas tem muitos alunos que conseguem chegar até o estúdio, fazem os exercícios que a gente orienta e eles saem de lá com a melhora da dor, porque esse é o nosso objetivo. Eu tenho que fazer com que esse aluno melhore da dor. E com mais uma coisa, eles vão para casa com tarefas de casa para fazer. Porque o intervalo que eles têm, às vezes, entre uma aula e outra, eles não podem ficar sem se movimentar. Então, eles vão com uma orientação do que eles podem fazer na casa deles para auxiliar todo aquele trabalho que está sendo desenvolvido com eles. Entendi. Então, eles fazem a aula em grupo, de forma individualizada, onde cada um tem o seu plano de acordo com o objetivo e limitação. E mesmo com dor, ele deve fazer a aula. Deve. Porque é justamente quando você está com dor que você precisa da nossa ajuda. Então, quando o aluno está com dor, ele precisa da nossa ajuda. Porque eu percebo isso aí no CrossFit, é muito parecido. A aula, ela tem o mesmo formato. Ela é em grupo, ela é individualizada. A gente também pode, na verdade, a gente também muda a aula para o aluno quando é necessário. E nós temos esse problema também. O cara tá com dor e não vem porque ele tá com uma dorzinha. Que não é uma dor limitante. Então, mas isso daí como é que eu vou falar? É uma coisa que até os próprios médicos colocam isso na mente do paciente. Você tá com dor, você não pode fazer exercício. Eu tenho vários alunos... Mas deixa eu fazer uma pergunta. Médico entende de exercício? Não, me parece que não, porque o que eu venho recebendo de... como é que fala? Prescrições, tá? Entendi. De fisioterapia. Não, porque até onde eu sei, é um a medicina... pouquinho preocupante. Preocupante. Até onde eu sei, a medicina trabalha uma parte, né? Ela não trabalha exercício ou reabilitação, né? Eles não podem indicar se repousa, se não repousa, se faz, se não faz. É isso, né? Eu também acho. Entendi. Concordo plenamente. Mas, infelizmente, as pessoas, elas primeiro escutam o médico, e depois elas vêm perguntar a nossa opinião. Então, se a gente conseguindo trazer essa consciência do benefício do movimento para a pessoa que está com dor, independente da atividade que ela faça, seja o Pilates, seja o CrossFit, o movimento, hoje já está mais que comprovado que pacientes com dor crônica, eles se beneficiam de atividade física. Seja ela qual for, ela não pode ficar parada, ela não pode ficar sedentária. Bom, então quer dizer que os médicos são tipo semideuses, né? As pessoas, elas ouvem eles a todo custo, e aí você, que é fisioterapeuta, que é quem de fato sabe o que deve fazer, fica em segundo plano. Nós, que somos educadores físicos, trabalhamos de bermuda e camiseta, a gente não sabe muita coisa, então é o médico que sabe sobre exercício, né? E o que ele falar, tá falado. Infelizmente, eu acho que cada um deveria se preocupar dentro da sua linha de trabalho e da sua profissão, né? Então, acho que se a gente estudou sobre movimento, e a gente continua cada dia mais sempre se atualizando, não tem ninguém melhor do que tanto educador físico quanto fisioterapeuta para saber avaliar o que a pessoa precisa em relação a movimento, do que um médico. O médico, ele pode saber muita coisa, mas o feeling dele não é o movimento. O feeling dele é o corpo como um todo. Vamos fazer um resumo das profissões. Fisioterapeuta trabalha a reabilitação de alguma coisa, não importa, que aí tem as suas especializações. Sim. O educador físico, ou seja, vocês trabalham já na patologia. Existe uma disfunção, e aí o fisioterapeuta trabalha com isso. Ou seja, é ele quem entende de dor e, de fato, no problema crônico. O educador físico trabalha na parte pré, que é prevenção. Então, a gente que ensina as pessoas a se movimentar. E também trabalha no pós-reabilitação. Então, ela teve alta, então ela vai ter que voltar para as atividades físicas. E aí, o médico entra onde nisso aí? Ele entra ali no início, quando a pessoa está com muita dor,
prescrever alguma medicação. Essa é a função dele, porque já que a gente não pode prescrever medicação e nem prescrever exames físicos, que eu acho que... Exames, isso, o médico também indica o exame para analisar. Exatamente, então são eles que fazem isso. Apesar de que hoje eu não preciso ficar examinando exames de imagem para saber o que eu preciso melhorar com o meu aluno. Porque com a avaliação que a gente realiza, a gente sabe quais são as sobrecargas mecânicas que ele utiliza. E é exatamente essas sobrecargas que vão desenvolver o que está aparecendo ali naquela imagem, né? Então, a gente não necessariamente eu preciso. Tá? Às vezes a gente... É importante ficar claro ao pessoal que não é porque no exame lá tá aparecendo 500 milhões de coisas que a pessoa tem que se assustar, né? Tipo, no meu raio-x, que não quer dizer nada, na minha ressonância, que muitas vezes também não quer dizer nada, tá aparecendo lá 500 coisas. E a pessoa, nossa, eu não posso me mexer mais, eu vou ficar de cama, né? Tenho tudo isso. Eu tenho tudo isso. Eu tenho derrame não sei aonde. E que, na verdade, tudo aquilo que aparece naquela imagem, ela é desenvolvida por padrões de movimento inadequados. Então, sim, por hábitos que são inadequados, posturas inadequadas, algum esporte que faz com que você tenha sobrecargas mecânicas ali, como, por exemplo, um tênis, um futebol, né, até uma natação, que ali aparece aquela patologia no ombro, mas ela foi desenvolvida, a patologia em si, ela só é o fator final do que está acontecendo. Agora a gente precisa descobrir, e aí entra o nosso estudo, né, a nossa avaliação, para a gente perceber quais são os músculos que estão em desequilíbrio ali e trabalhar isso. O médico, ele não vai se atentar a isso. Ele pode até entender, um bom ortopedista, sim, ele vai localizar aquela patologia. Fulano, você tem isso. Tá, mas a quem cabe saber por que dessa sobrecarga mecânica é o fisioterapeuta e o educador físico também. Porque vocês, com certeza, pegam muito aluno que vem também com dor. E vocês têm que saber trabalhar com isso. Não, o pior é quando eu pego uns exames assim, que tem um relato médico assim. Fulano se machucou jogando tênis e tem que ficar 15 dias sem movimentar, sem fazer atividade física. Aí ele machucou o ombro jogando tênis. Só que um detalhe importante, né? Ele tem uma recomendação médica do ortopedista mandando ele ficar de repouso por causa do ombro direito. Só que, até onde eu sei, ele machucou o ombro direito. O ombro esquerdo tá legal, a perna esquerda tá legal, a perna direita tá legal, o tronco tá legal e a parte do coração e o pulmão também tá legal. Então, 15 dias parado por causa do ombro, eu acho que vai ser um baita prejuízo na vida dele. Mas o médico sabe o que está dizendo e o aluno vai com certeza escutar e vai ficar de repouso, até porque, né, não dá para jogar tênis, então ele não pode trabalhar, ele não pode... Bom, eu não posso falar porque eu tô pensando, mas ele não vai fazer algumas coisas. Porque é seguro. E ele não pode fazer crossfit, porque crossfit é muito impactante. Mas tudo bem. Vamos tudo bem. Sintetizando, para não ficar... a história não ficar muito repetitiva. Muito repetitiva. E não muito repetitiva. Vamos resumir esse episódio pro pessoal aqui. O que é Pilates, dona Mari? Então, é um método de condicionamento físico, onde o fisioterapeuta, respondendo por mim, porque tem muito educador físico que também trabalha com o Pilates, é uma ferramenta de trabalho. Tá? Então, é uma ferramenta de trabalho que a gente utiliza para reabilitar. Qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa pode fazer. Não tem restrição? Não tem restrição. A qualquer momento. A qualquer momento, inclusive com dor. Que é a hora que mais precisa fazer. Tá. Isso é importante. Você já respondeu, mas por que fazer Pilates, então? O porquê fazer Pilates? Por N motivos, né? Para melhorar a função do corpo, para melhorar o fortalecimento, a mobilidade, o alongamento, enfim, é um conjunto de situações que são benéficas para o indivíduo como um todo. Então, todo mundo tinha que fazer Pilates? Deveria. Fica a dica, pessoal. Todo mundo.
Benefício do Pilates ao CrossFit. Cita 2, vai. Tem muitos, mas cita 2. Porque tem muitos, né? Mas eu acho que primeiro é consciência corporal, que a pessoa entender como funciona o próprio corpo, até quais são os limites do corpo dele, e trabalhar uma ação muscular mais eficiente. Ele entender quais são os músculos que ele precisa para determinados movimentos que vocês desenvolvem dentro do CrossFit. E precisa de preparo prévio para fazer Pilates? Não, porque o Pilates ele nos proporciona uma construção de movimentos. Então a gente vai avaliar o aluno, vai ver quais são as necessidades dele, a gente vai construir no corpo dele os movimentos. Agora essa aqui é para Thaís. E precisa de preparo para fazer CrossFit, Thaís? Preparo para fazer CrossFit? Preparo. Eu acho que precisa bastante. Você precisa ser já um atleta. Precisa, né? Então você não aguenta, né? Até porque é muito impactante. Entendi. Então fica a dica, pessoal. Para você fazer CrossFit, você já tem que ser atleta. Então, ó. Tem que ser atleta. Não dá para qualquer Inclusive, o nosso box só tem atleta de elite. Não, exatamente. Se o pessoal. Olha, eu acho que a Mayhem e a Invictus lá dos Estados Unidos, se elas virem os nossos atletas, é na hora. Vai ficar assustados. Bom, a categoria PCD. Ficar preocupados. PCD tá em peso. Bom, isso é. PCD tá em peso. Estamos chegando lá. Estamos chegando lá. Esse ano já temos representante no Open. Vamos ver. Vamos ver como é que vai sair isso. Como aliar o Pilates e o CrossFit? Então, o cara quer fazer CrossFit, ele já faz cross e ele quer fazer Pilates. Ou o contrário, ele já faz Pilates e ele ficou curioso depois desse podcast maravilhoso para fazer CrossFit. Bom, primeiro, tanto num caso quanto no outro, fazer uma aula experimental. Acho que é o primeiro ponto. Vai lá, conhece, entende, sente no próprio corpo quais são os benefícios que cada atividade vai proporcionar. E depois... Mas antes de você continuar, fazer uma aula teste numa CrossFit afiliada ou pode ser numa Cross alguma coisa? Não, numa CrossFit afiliada. E principalmente no CrossFit Dádiva. Importante, pessoal, depois vocês voltam nos capítulos aí, episódio, sei lá, 2, episódio 2, vocês vão, sei lá, que episódio nós estamos agora, eu já perdi a conta. Mas tem sobre isso. Então, fazer uma aula teste e que mais? Depois que fizer a aula teste, conseguir compreender no seu próprio corpo o que realmente cada atividade desenvolve, faça a sua matrícula e continue praticando o Pilates e o CrossFit. Inclusive, dá para fazer os dois no mesmo dia? Dá pra fazer. Bom, aí assim, vai muito da disponibilidade de horário, mas cada um vai organizar a sua agenda da forma que for melhor. Dá pra fazer todo dia? Posso fazer todo dia? Pilates? Sim, pode fazer todo dia. Pode fazer todo dia. O cross também, né? Aí isso é com vocês. Pode. Não, se a pessoa pagar, ela pode, a gente libera. Pode tudo. Você quer vir 7 vezes na semana? Só domingo que não, pessoal. Mas de segunda a sábado. Dá pra fazer em casa. Dá pra fazer em casa. Tem tarefa de casa, inclusive. É só ver a planilha e fazer. Eu gostaria de colocar um adendo nessas tarefas de casa, principalmente o pessoal do Pilates, tá? A tarefa de casa, ela é como se fosse... Eu vou explicar isso de uma forma que fique um pouco mais clara para o pessoal, que às vezes eles não entendem o porquê da tarefa de casa. No caso do Pilates, a tarefa de casa ela é parecida com um remedinho que você toma com uma prescrição médica. Ela tem algum benefício. Então, não é porque é um exercício que ele é simples de fazer em casa que eu falo, eu não preciso fazer isso. Mas se você tivesse que tomar um remedinho via oral de 8 em 8 horas para melhorar uma dor, para melhorar uma habilidade que você precisa desenvolver, você não tomaria? E por que não fazer a tarefa de casa? Como esse remedinho. Então, assim, realmente, fica a dica para essas tarefas de casa que a gente sempre passa e muitas vezes os alunos não realizam. Aquele que realiza se beneficia. Agora, aquele que não realiza, porque acha que não tem importância, perde muito com isso. Mas é igual quando Olha a gente só fala... que legal. Tem lição de casa, tarefa de casa, tanto no Cross quanto no Pilates. Então, as pessoas pagam para fazer X vezes a semana, mas elas podem fazer todos os dias. Inclusive o dia que não está aberta. Pois é. Exatamente. Pois é. A distância, ela pode fazer em outro país,
Ela pode fazer Quem em qualquer é lugar. que falou? Quem é que falou que músculo sabe qual é o dia da semana ou conta o número de repetições? Pois é. O meu sabe, né? Porque quando vai chegando no domingo, ele tá bem cansado. Tá cansado. Mas domingo eu ainda faço a tarefa de casa do CrossFit, mano. Tem a Tá, mas mesmo ele cansado. Sabe que mesmo Porque cansado, mesmo se cansado, mexer, ele tem vai que fazer. melhorar. Sim, Exatamente. porque mesmo cansado, eu quero descansar, mas aí eu faço e aí eu descanso melhor. Porque aí realmente recupera, né? Mas é igual a alimentação. Você passa no nutricionista lá e aí ele fala, olha, você precisa comer de segunda a segunda dessa forma. Aí a pessoa passa 45 dias, ela volta lá e fala assim, olha, eu tenho uma coisa pra te contar, eu não fiz. E eu não sei por que eu não melhorei. É isso. Mais ou menos isso. Tipo, Isso tem a lição de acontece. casa do Pilates. Eu tô com dor no ombro ainda. Você fez? Não. Não. Então, é o que eu respondo pra eles. Ah, Thiago, no domingo eu não tô fazendo nada, então agora eu vou pagar uma academia pra eu treinar de domingo. Mas tinha uma tarefa de graça pra pessoa fazer, mas ela foi lá e quis pagar uma outra academia. Mas tudo bem, faz parte. É isso. Faz parte. Então, turma, É isso aí. que vocês, espero que vocês tenham tido um bom aprendizado com a Dona Mari, fisioterapeuta do Dadiva Studio, vulgo nossa mãe. Pra quem não sabia, a gente não costuma chamar o mãe, porque a gente tenta fazer uma coisa profissional. A gente tenta. Mas vocês já viram que aqui a conversa é assim. Tá, aqui eu me segurei um Estamos em pouco. casa. Eu me segurei um pouco. Ah, Já teve episódios entendi. piores. Então a gente espera que vocês tenham aprendido alguma coisa. Compartilhem, curtam, repostem isso aí. Pessoal do Pilates, tô de olho em vocês. Em breve, É isso novidades para vocês em termos de CrossFit e Pilates Dádiva. E vocês podem vir, tá? Não precisa ter medo. Eu e a Thaís, nós não mordemos. A gente nem vai gritar com vocês no começo. Então vocês podem participar das aulas normal. E o pessoal As pessoas falam que eu sou bem fofa. Com certeza. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Não sei por que as pessoas têm dúvida. E o pessoal do CrossFit, pessoal, vocês podem ir lá pro Pilates, tá? Eles também Vem não lá. mordem, tem até A café lá, se vocês quiserem. gente ensina a fazer um bom rolamento, fazer Olha que legal, um bom rolamento. gancho. A gente ensina a deixar a perna de cadeirinha, ó. Vem que, ó. Vai dar Vem na certo. minha. Fácil, Isso aí. fácil. Que família. Tá bom. Que família, hein? Família. Mas aqui realmente é complicado. Então, curtam, compartilhem, divulguem isso e aguardem os nossos próximos convidados, que nós temos muitos convidados aí para dar uns relatos aí que podem ser surpreendentes para vocês. Interessantes. Aguardem os próximos episódios. Dona Mari, dê um último recado para os nossos telespectadores. Bom, espero que vocês tenham gostado das informações que a gente passou. Não tenham medo de se exercitar, porque o movimento é o melhor remédio que a gente pode utilizar para o nosso corpo. Então fica a dica aí. Praticar atividade física. Veja o exemplo aí que eu implementei nessa turma aí. Sei lá, aqui, ó, tá os pezinhos aí. É só pegar os pesos aí atrás e fazer os exercícios. Super pesada. Super pesado. Então, obrigado, Dona Mari. Foi ótimo. Eu acho que nós vamos ter só com esse podcast mais umas 28 matrículas já na próxima semana. Aí depois você dá uma Sem comissão dúvida. pra Com certeza. gente aí. Porque a gente precisa aprimorar nossos materiais aqui de trabalho. É isso. É isso aí. Deus abençoe e até a próxima. Valeu. Até a próxima. Até mais.